A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Por favor, Pai, nos inspire nesta leitura, Pai. Nos ensine, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos guie cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Amém. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é leitura bíblica. Estamos no primeiro livro de Samuel. Eu fazia leitura diária, mas percebi que fica puxado, né? Tem muita gente que não consegue acompanhar a leitura sendo todo dia. Então, eu estou dando um espacinho maior entre um vídeo e outro. Embora esses dias eu não gravei também devido à internet que estava muito ruim e eu também não estava me sentindo muito bem. Mas vamos continuar, né? Nós estamos vendo Davi, né, que está sendo perseguido por Saul. Davi já livrou a Saul, né? Não deixou, aliás, não matou Saul, pois o Saul, embora afastado de Deus, mas Saul é ungido do Senhor, né? Era ungido do Senhor. Então, se Davi o matasse, mesmo que Saul estava afastado de Deus, Davi teria sangue de um ungido nas mãos. E Davi sempre estava fazendo tudo o que Deus mandava. Então, Deus também tocou em seu coração para que não fizesse isso, né? Para que não matasse a Saul. Até mesmo porque era o demônio ali importunando a Saul para que matasse a Davi. E no capítulo 26, Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, e o seu dia chegará em que morra, ou descerá a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Uma coisa interessante aqui, né? Que Deus é quem provocou o sono de todos ali, de Saul e o seu exército. E Davi foi até Saul, ele tinha a oportunidade ali de matar Saul, porque ele estava sendo perseguido há muito tempo, e Deus ungiu a Davi para ser rei em Israel, né? Então, normalmente o ser humano faria o quê? Mataria ali a Saul e reinaria sobre Israel. Mas Davi era temente ao Senhor, então ele seguia tudo o que o Senhor mandara. E já na primeira vez,
Deus abriu os olhos de Davi para que não matasse ao seu ungido. Isso poderia muito bem ser uma prova, né? Uma prova do Senhor. Estaria provando a Davi. É isso eu que estou dizendo, não está dizendo isso na Bíblia, eu que estou dizendo. Porque Deus também nos faz passar por provações para ter certeza da nossa fidelidade com Ele. Deus é fiel para conosco o tempo todo. Nós é que nos afastamos da presença do Senhor. Nós é que não fazemos as vontades do Senhor. Como o exemplo de Saul. Saul foi ungido rei pelo próprio Senhor. E Deus deu as ordens para ele fazer coisas simples de ser feitas. E ele não fez, ele seguiu aos seus próprios olhos, por isso Deus retirou-se da presença dele e deixou ali o inimigo fazer o que quisesse ali com ele. E aqui poderia muito bem também ser uma prova a Davi, porque se Davi matasse Saul ali, Saul sendo um ungido do Senhor, ele estaria blasfemando contra Deus, né? Então Deus poderia muito bem estar provando a Davi para ter certeza de que realmente Davi seguia as ordens do Senhor. E a gente continua no versículo 13. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás a Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de manjares. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai e serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra um ungido do Senhor. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou ao seu lugar. E no capítulo 27, Davi entre os filisteus. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam, e a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que tinha Davi fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aques: Se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje.
E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens e atacavam os jesuritas, os jersitas e os amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas, vacas, jumentos, camelos e vestes, e voltava para Ax. E dizendo Ax, onde atacastes hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Ax confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. No capítulo 28, Saul consulta a Médio em Endor. E sucedeu aqueles dias que, juntando os filisteus dos seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi, sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques, assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi, por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes e foi com ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu o sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores? Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me respondes mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para comigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi, como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava perturbado, disse-lhe, eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste.
Agora, pois, ouve também tu as palavras de tua serva, porém um bocado de pão diante de ti, come para que tenhas forças, para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse, não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram. Então deu ouvidos à sua voz, levantou-se do chão e assentou-se sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou em matá-lo. E tomou farinha, amassou e cozeu bolos sem fermento. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Gente, aqui Saul pensava que estava falando com Samuel, né? Mas é como a palavra, como o velho ditado, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. E aqui ele deixou muito bem claro, porque Deus já tinha dito a Saul que o reino não seria mais dele, né? Que seria de Davi. Que Davi, inclusive, já tinha sido ungido como rei. E Saul, em seu desespero, quando viu os filisteus, ele se desesperou e ainda cometeu mais uma blasfêmia contra o Senhor e foi procurar uma adivinha, né, uma feiticeira. E ainda por cima achando que o espírito de Samuel estava falando com ele. Mas como o diabo obedece também a Deus, quando Deus manda, né? Porque Deus tem autoridade para isso, ele falou ali a verdade, né? O espírito, o demônio, ele falou a verdade. Eu falo demônio porque a palavra que a Bíblia ela deixa claro que Espírito Santo que Espírito bom só existe o Espírito Santo de Deus. O resto são demônios disfarçados, né? Isso está na Bíblia. Eu já li a Bíblia, tenho Deus me inspira, assim, mas como eu já falei aqui várias vezes, minha memória é péssima, então não sei dizer para você onde tem isso. Mas no Google você pode pesquisar onde Deus fala que os espíritos são demônios. Na Bíblia. Então pesquise aí no Google que ele vai lhe mostrar os versículos, os livros, tudo certinho, tá, gente? Como eu sempre falo aqui, eu não sou pastora, não sou pregadora, não sou palestrante, simplesmente eu sou uma serva do Senhor aqui que faz essa leitura. Porque muitas pessoas têm vontade de ler a Bíblia, mas sempre tem algo que impede de ler. Então, com o vídeo, deixa o vídeo rodando aí e a pessoa pode estar lavando uma louça, pode estar fazendo um desenho, né, uma arquitetura, alguma coisa do tipo, pode estar trabalhando, né, dependendo do trabalho, e pode estar ouvindo a palavra do Senhor. Isso, para quem já é filho do Senhor, só faz fortalecer, porque a palavra do Senhor nos fortalece, nos vivifica, né? E quem não é filho do Senhor, esse tem a oportunidade de se aproximar do Senhor, de se entregar ao Senhor. Como a palavra diz, todos nós somos criaturas de Deus. A partir do momento que você aceita, que você acredita em Deus, que você entrega as suas vidas ao Senhor de corpo e alma, que você reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Senhor, que veio em terra, nos redimiu do pecado, que Ele é o nosso Salvador e batiza nas águas, testemunhando para todos, né, confessando para todos, aliás, a sua fé em Jesus, a sua fé em Deus, você se torna filho de Deus e templo do Espírito Santo. Então, esses são os filhos de Deus, aqueles que realmente estão na presença do Senhor, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. Deus disse, né? Eu te escolhi por meu povo e para você me chamar de pai. Então, Deus é o nosso pai. Enquanto estivermos no caminho dele, ele nos guiará, nos protegerá. Isso não impedirá que a gente passe por tribulações, por aflições. A única diferença aqui na Terra, tá, gente? A gente está falando de coisa terrena agora. Aqui na Terra, a única diferença entre quem é filho de Deus e quem não é a paz que Deus dá, que somente quem está no caminho do Senhor pode sentir. E a certeza da vitória. Porque Deus nos prometeu a vitória. Ele prometeu que teríamos luta, mas prometeu que todas as lutas seriam vitoriosas. Porque Deus é quem batalha por nós. Então a gente tem certeza da vida eterna e a gente se prepara. Aqui é uma preparação
para a vida eterna. Então, quem está nos caminhos do Senhor já conhece a palavra do Senhor, já tem intimidade com Deus, sente essa paz, essa tranquilidade, sente a certeza de que o nosso galardão está garantido. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Então, mais um motivo pelos vídeos. Então, você deixa o vídeo rodando aí, vai escutando, né? É bom você prestar bem atenção em tudo que está sendo dito. Essa leitura ela é de ordem cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos. Então, eu não estou lendo a Bíblia na sequência, mas no ano passado eu terminei a leitura na sequência. Então, se você quiser ver a Bíblia, ler a Bíblia, escutar a Bíblia na sequência em que ela está, é só entrar aí no canal e ver do primeiro vídeo que eu fiz do canal, que a partir dali você vai ver toda a sequência da leitura. E essa leitura de agora eu estou deixando na playlist, ordem cronológica, tá? Que aí fica mais fácil para você. Se você está chegando agora e quer acompanhar, você pode ir lá na playlist, a ordem cronológica, e ali você vai seguir a ordem, você vai seguir a leitura de acordo com a ordem que está postado ali. Está bem? Lembrando que as orações eu faço em meus aposentos à noite, quando vou dormir, tá? Não faço as orações diretamente aqui para cada um, pois senão prolongaria demais o vídeo. E o intuito do vídeo aqui é a leitura. Mas as orações elas são feitas durante a noite, né? E Deus ouve aquele que crê nele. Então, se você crê, pede já agradecendo, como já estivesse recebido a bênção. Deus se anima, Deus se sente feliz quando a gente tem confiança nele, porque ele nos amou primeiro, mesmo com todos os nossos defeitos, né? Mesmo com a malignidade que já vem desde a meninice. Isso são palavras do Senhor. Ele nos amou primeiro, ele deu seu Filho unigênito para nos redimir do pecado, para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de escolhê-lo e participar do seu plano de salvação. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu uno a minha fé com a fé dela, Senhor. E ordeno que agora todo mal, toda enfermidade, toda preocupação, toda angústia, que esse desespero que caia por terra, esses demônios imundos que tá querendo puxar essa pessoa para baixo, Pai, querendo tirar-lhe a vida, Senhor, que caia por terra esse mal. Eu repreendo esses demônios imundos e ordeno que saia agora da vida dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa pessoa que está chegando agora, Pai, que ela tenha a oportunidade de te conhecer verdadeiramente, Senhor. Abra os olhos espirituais dela, Pai, para que ela entenda a verdadeira fé, para que ela entenda o verdadeiro mundo, Senhor, e assim se entregar para Ti, Pai, para que possa ser salva, Senhor, para que possa viver um dia ao teu lado, né, quando esse mundo acabar e estivermos todos ao seu lado, Pai, vivendo em paz e harmonia, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, proteja-os de todo mal e traga-os todos para perto de Ti. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor, fortaleça-nos em Tua presença, Pai, e por favor nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.